Souza, compositor, roteirista e humorista. Membro da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira. Um vencedor de marchinhas do Carnaval do Brasil. Tiago, embora você não tenha nada de gospel, uma cantora gospel que é uma poeta escrevendo, não falei falando. Ela disse: leva-me ao lugar de simplesmente estar em adoração. Leva-me ao lugar onde os teus sonhos para mim eram tudo que eu queria viver. O sonho de Deus queria que você vivesse o humor, sem dúvida. Portanto, em graça. Você já sentiu em algum momento culpado pelo seu humor, pela sua piada, pela sua ironia? Ou seja, sua sátira? Já, várias vezes. Não foi uma vez só, não. E eu já. Não, verdade. Porque eu acho que, assim, a gente está vivendo um debate, já não é de agora, muito grande sobre politicamente correto, por exemplo, né? Uhum. E eu acho que o politicamente correto ele é um freio criativo, mas ele tem uma questão ética muito necessária no politicamente correto. E eu acho que a gente, lógico, que quando a gente faz uma piada, a gente deixa muito mais do que o momento, a gente deixa uma visão de mundo, né? E às vezes, e assim, eu já cometi com certeza algumas me incomodaram mais, mas eu já, Mas você eu já, fala eu já, eu já, consciente ou inconsciente? Porque existe o estado automático, né, da raça isso, humana, isso. estado que ele desperta. Mas você Não, fala consciente, não, né? Porque consciente, uma vez que a cara, gente despertou, a gente não é mais o mesmo, Bruninho, né? posso te falar? Olha só, vou usar um exemplo, vou usar um exemplo até que é desse universo que a gente falou, gospel e tal. Você sabe que existe uma expressão, por exemplo, que é crente de rabo quente. Já deve ter ouvido falar. Já deve ter ouvido. Opa! E eu já ouvi falar, e eu já fiz uma musiquinha uma vez, falando que era tratando desse tema, dessa temática. Porque eu tinha uma amiga que se auto-intitulava assim. E aí eu mostrei para uma pessoa e ela ficou extremamente ofendida, porque ela não se intitulava isso, ela não se intitulava uma crente do rabo quente, mas muita gente chamava ela de crente de rabo quente e ela ficava louca, ela detestava aquilo. Era um estigma, e aí a gente pode até continuar, se você quiser falar isso, de um preconceito com o evangélico, que é uma coisa também que a gente carrega, que a É gente porque convive. eles criaram por si, de acordo, essas eleições ficou ainda muito mais escancarada, o outro lado deles, né? E aí Pode falando, é uma é isso. teme que a gente fica, que a gente não pode nunca generalizar, né? Porque tem tanto irmãozinho, irmãzinha ali que foi aprender daquela maneira, né? Eu Tá me tô ouvindo? te ouvindo, eu só tô arrumando a luz aqui, que agora eu comprei um negócio de luz, mas eu não sei usar. Então, Tá que nem eu. pronto. Tá mais E claro. aí a gente Mas, não pode então esse generalizar. foi, esse foi, por exemplo, um momento que eu me senti extremamente culpado. A música eu achei super engraçada. Eu falei, nossa, uma música da crente de rabo quente vai pegar. E eu destruí ela. Eu até apaguei todas as ideias, porque o fato de eu deixar uma pessoa que eu gosto muito chateada, porque ela viveu esse estigma, porque ela tinha isso, foi o suficiente para mim. Nada que viesse a partir disso valeria a pena, sabendo que uma pessoa que eu gosto tanto ia ficar ofendida, ia ficar O se sentindo Marcelo chateada. stand-up, ele tá reformulando totalmente as piadas dele, totalmente, mas ele também ele não justifica, porque no teatro você sabe muito bem que não existe justificativa, né? Mas Não, ele não. fala, por exemplo, que era em relação ao grau de consciência que ele tinha, né? Então, por Exatamente. isso é justificável, né? Porque a gente tem parte do pressuposto, né, Tiago, que se você entendeu, se a consciência atingiu, e a gente sabe que a gente tem informações aí, torta e à direita, Claro, né, para estar formulando até o nosso vocabulário, né? E se claro. você quer evoluir ou não, né? Eu citei essa cantora que, inclusive, demais, eu gostava muito da poesia dela, só que eu descobri que artisticamente ela é muito boa, uma das maiores compositoras do país. Só que na hora de expressar suas ideias, eu acho que como diria o Pelé calado é um poeta, eu É. podia dizer a mesma coisa. Você que dissociar a arte do ser humano.
do ser humano, porque a gente não pode rotular. Eu falo aqui Claro. abertamente, qualquer coisa que você entende comigo. A Ana Paula Valadão, para mim, eu acho ela incrível como uma letrista, uma das maiores compositoras, todo mundo sabe disso. Só que, Aham. infelizmente, tem posicionamentos que, na hora de se expressar, pelo grau de consciência dela enraizado na religião, né, acaba ainda tomando certas posturas um pouco infelizes, né, e poder ficar caladinha. Tiago, a gente falando de culpa aqui já foi um assunto bem sério, porque Eu tenho muito pouca, tá? Eu tô te falar, eu tenho muito pouca culpa. Assim, eu te dei um exemplo. Não sou eu não lembro de 1 milhão de vezes que eu porque tive você isso. é leve, né, Tiagão? Não tô Tiagão, a nem gente aí. olha pra É, você, você é leve, você é um cara leve, você não é um cara, assim, eu sou, assim, mais pesado, eu sou um você é turbilhão leve, de você é emoção. leve, você é leve também. Que bom! Mas Você é leve. você é muito mais leve. Mas, Tiago, voltando a falar, você sabe que a culpa, ela é a raiz e ela foi inserida na nossa consciência caída. Você tem essa consciência disso e ela é um abismo, né? É um É um abismo que abismo. puxa um abismo. Qual foi o seu maior abismo, Tiagão? Porque os meus amigos humoristas da arte, eles têm, geralmente é sexo demais, entendeu? Não, Bebida. o meu eram exageros. Eu sou casado, faz 4 anos que eu não bebo mais. Então, Opa! eu sempre fui um cara muito, eu sempre fui muito compulsivo, com bebida, Uhum. com droga, com tudo, muito. E eu acho que o meu abismo foi esse. O meu abismo foi essa. E quando eu me casei, eu passei um período mentindo esse meu lado completamente descontrolado para todo mundo que estava à minha volta. Então, assim, eu tive uma filha muito cedo, assim, muito cedo dentro desse meu relacionamento. Eu sou louco pela minha esposa, amo de paixão, não tenho nenhum tipo de reserva para falar isso. Aham. Então, mas eu passei um período muito grande mentindo sobre isso e mais do que e sobretudo mentindo para mim como se eu tivesse algum controle sobre essas coisas. É, E exatamente. esse foi talvez o meu abismo, é viver essa mentira e cara, por incrível que pareça, foi muito fácil. No momento que eu tive consciência disso tudo, cara, eu parei e assim, no começo eu tomei uns remedinhos para não beber, principalmente. Fiquei uns 5 meses tomando Você tomei, fala porra, desse. bebeu. Mas é um outro tipo de escapismo, Tiagão. Tiagão, você falou Hã? do remedinho. Foi um outro tipo de escapismo. O remedinho foi Não, um tipo de não, é escapismo. que eu fui no médico para parar de beber. Foi uma decisão consciente. Eu fui no Sim. médico, num psiquiatra, e aí eu falei, eu quero parar de beber, conversei com a minha família, porque foi uma noite alucinante, sabe? Que você faz tudo de errado no mundo, e aí caiu a casa geral, e aí eu falei, eu preciso, agora, foi um choque, foi a melhor coisa que me aconteceu, na verdade. Ou seja, Foi- tornar um homem para ser um menino, né, Tiago? É isso, foi acho que o meu rito de passagem para a vida adulta foi esse. E aí eu resolvi conscientemente, falei, vou no médico e vou parar de beber, vou parar de usar droga, vou parar de tudo. Tudo, não faço mais nada, tomo café, que é a única coisa que eu adoro ainda, que eu Eu não parei é tenho, café. eu falo isso para você que todo mundo precisa desse lado. Eu tô 29 anos agora, eu sou muito ligado à astrologia, e a gente fala que é o retorno de Saturno, né? E é quando você deixa de passar da parte inconsciente para assumir uma postura como Isso, indivíduo, né? é Pertencente isso ao todo. aí. E é E eu isso, também tive, e exatamente aconteceu comigo essa questão de drogas também. Eu percebi que nada faz na minha cabeça, porque eu já sou maluco crazy natural. Sabe aquela passagem que fala, nem os loucos errarão o caminho? isso. Não, Eu era cara, e para mim foi esse momento foi um momento de teste, assim, porque eu sempre fui muito desregrado a vida inteira, comecei muito cedo a beber, muito cedo, tipo, mano, não lembro, 12 anos, 10 anos, sei lá Opa, quanto, criança, tipo, criança, e também droga muito cedo, muito acessível, e aí, cara, foi isso. Depois, e aí minha filha crescendo, minha filha falava cerveja. Era uma coisa muito ruim. Não, ruim para todo mundo que tava em volta de mim, sabe, mano? E aí esse foi o momento que eu falei, cara, não, eu não vou ter a melhor oportunidade de mudar, até porque muita gente ficou do meu lado. Apesar da mágoa, apesar de. Porque, puta, mano, a hora que cai a casa é mentira pra caralho.
também, né, Thiago? Porque a primeira coisa, quando você dá o start da sua consciência, vem um monte da culpa, né? Aí vem o epitáfio, devia ter, né, Não. ter feito isso, devia ter feito aquilo, é tal do epitáfio que não sai É. nunca da nossa cabeça. E, Tiago, falando sobre as cantigas, sobre, eu acho muito, eu me preparei muito para essa pergunta, porque quando eu vi o primeiro seu trabalho, eu falei, quando eu entrevistar esse cara, se um dia eu entrevistar ele, vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Você, em meio às suas cantigas de escárnio e de maldizer, que vem desde a época do trovadorismo e chegou até você, quando existe o humor, quando não existe humor dentro do humor? Você falou no início, só que você foi de uma forma, não vou falar blasé, porque ficaria de uma forma pejorativa, mas se foi de uma forma muito geral. Eu queria que você falasse de uma forma mais incisiva, que foi além desse exemplo dessa sua amiga, por exemplo, a gente sabe hoje que as aham, bandeiras existem, né? aham, Existe bandeira claro. do gay, do negro, do racismo e tal. Só que também ficou é muito capcioso a gente falar isso, porque a bandeira também provou que ela é comercial. Você concorda Caralho, comigo? caralho, total. Para mim, E aliás, eu, para como mim é. homossexual, e praticamente eu posso dizer que eu sou a bandeira, porque eu participo praticamente, eu acho que de todas as bandeiras, por isso eu não levanto bandeira nenhuma. Eu posso falar isso com propriedade. Agora, você, sobre todas essas bandeiras, esse tipo de coisa, porque hoje, não vou falar que é mimimi, porque não é mimimi, né? Cada um sabe as Não, dores e as não é. Opa, lógico. de si, né? Não tenho dúvida. Mas, e você? Lidando Eu com acho, humor. eu acho o seguinte, eu acho que a gente criou duas torres que acabam, quem tem um pouquinho de bom senso acaba ficando no meio. Mas o que se criou, eu acho, são duas barreiras muito grandes, uma conservadora reacionária, que fala que prega o politicamente correto, que As prega, tradições. defende o politicamente incorreto, defende uma série de tradições e liberdades, mas não resiste a um Jesus gay da porta dos fundos 2 minutos. Então o cara Verdade. é defensor de politicamente incorreto, mas não consegue imaginar um Jesus gay. Quer dizer, esse Jesus é todo. Não vou nem entrar nesse mérito, mas é isso. Do outro lado, a gente tem um universo progressista, do qual eu acredito que eu faço parte, eu acho que eu faço parte, que criou uma ortodoxia e uma visão de mundo inflexível que não consegue, que busca a todo tempo, até meio obsessiva, que busca a todo tempo combustível para os seus motivos. O que eu quero dizer com isso? Que a gente fica o tempo inteiro, esse lado progressista fica o tempo inteiro buscando motivos e razões para lacrar e crescer em cima de algo, sem nenhum tipo de juízo, sem nenhum tipo de percepção maior. É um tipo de visão, eu acho que é uma leitura do mundo, tudo sempre convertendo essa energia para os seus interesses narrativos. Que a gente está falando muito de Verdade. narrativa, a gente está falando muito de narrativa, né? O mundo hoje é ditado por narrativa. Hoje se eu consigo empreender uma narrativa Black Lives Matters é a maior razão, junto com a sensação de abandono dos americanos, né? Com o Covid, que é um país que não cuida dos seus doentes, que não cuida da saúde das suas pessoas. Se você é rico, você tem dinheiro para ser cuidado. Se você não tem, você morre na sua casa. Você quebrar o pé, você vai parar no hospital, o cara não te atende. A gente tem o maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS, que é a melhor coisa que existe no nosso país é o SUS. Bom, mas as narrativas, elas movimentam o universo virtual hoje, que é o que mobiliza as pessoas. Qual foi a melhor coisa que já aconteceu? Você pode ser um puta militante sem sair da sua casa, sem sair de sua cama, do seu sofá. Você não precisa ir mais pra rua. Você fica no E seu sem sofá. causa, né? Porque é onde é o mais perigoso. Assim, se as pessoas soubessem o tanto que a gente a gente vive no show de Truman, você sabe disso, é um Big Brother Total, Brasil todo o tempo. E o tanto que a total. gente analisa e a gente é analisado, e eu vejo algumas colocações.
tão infelizes, tão preguiçosos na hora sobre Elas não alguns têm, temas, não tem respaldo. elas não têm a generosidade de querer de fato comunicar aquela mensagem. Elas são detentoras, eu estou falando isso agora, eu nem falo muito do lado reacionário, do lado mais conservador, do lado pentecostal, dessa piração. Não é verdade, porque isso é eu adoro, Labachura eu adoro quando os caras falam. Mas eu acho que essa galera é louca mesmo, assim, é meio hipócrita, não é esse. E a galera da lacração, ela criou um exército de cancelados. E esse exército de cancelados, ele serve para alguma coisa, serve para esses malucos do outro lado. Isso que a galera não percebe. Então eu te cancelo porque você comete um deslize ou porque você não fala alguma coisa exatamente exatamente dentro de uma cartilha. De uma cartilha, e se você não está dentro do seu eixo, você se perde totalmente. Eu falo isso porque quando eu decidi assumir minha consciência artística, que vem de um ano para cá, meus amigos, a primeira coisa falaram: Brunão, você é muito apartidário, você não levanta bandeira, a primeira bandeira que te acabar vai ser a questão da bandeira da homossexualidade. E aí eu falei assim, foda-se, eu já passei o que eu passei na vida, eu já aconteceu o que aconteceu na vida, eu acho que para eu ter culhão para poder aguentar isso nos peitos. Agora, voltando a falar de uma coisa leve, mas dentro dessas cantigas aí, é um cara muito inteligente. Isso é Obrigado, né? Thiago, você é muito para fazer um monte de inteligência, né, Thiago? Eu acho, né? Eu acho. E assim, cantigas, você fazia descarne de mal dizer, que eu estava falando do trovadorismo que chegou até você, quando vem a cantiga de amor e de amigo? Porque as primeiras impressões que eu tenho de você, Thiago, é que você esconde o ouro aí, um cara insensível. Eu não, na verdade, dos marcheiros a gente só faz. O nosso compromisso, você falou até de bandeira, nosso compromisso é com a risada, cara, com a graça, não tem outra coisa. Eu sou compositor, eu componho outras coisas, mas eu não movimento elas no Marcheiros. Eu tenho um monte de outras músicas, tem o meu trabalho de carnaval, que eu, bem ou mal, tem algum sucesso, que a gente já ganhei samba, já levei sambas para avenida, já fui vice-campeão do Carnaval de São Paulo, sou compositor também no Rio. Então eu tenho essa outra faceta aí dentro do universo musical. Mas nos marcheiros, a gente. Você estava falando, por exemplo, como é que eu faço uma música, uma sátira, defendendo alguém ou enaltecendo alguém? Lá eu não vou fazer. Lá eu vou tirar sarro. Thiago, o Thiago como persona, na verdade, aqui está o Thiago como persona. É você que está em foco aqui, a live é sua. Quando eu falo para você da cantiga de amor e de amigo, agora você vai, vou explanar com você. Profundo para quem, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos ouça. Eu estou falando da cantiga que o eu lírico é Deus falando para a humanidade, porque ele, Jesus, é a chave hermenêutica. Quando você, esse Cristo que habita em você, e usa através da arte, porque a arte é a manifestação do Cristo. Quando você usa ela para você cantar, quando vem isso? Porque a gente sabe que o seu Cristo também tem o do humor. O seu Cristo é a risada, a felicidade. Mas e quando vem? Porque você esconde, é que não estou te falando, e eu sou muito sagaz nisso, isso é uma qualidade que eu tenho. As percepções que eu tenho de você é que você tem uma sensibilidade aí. Tá? Mas não só para a ironia, e para a sensibilidade desse coletivo. Por exemplo, quando a gente escuta uma música do Roberto Carlos, não estou justificando o Roberto Carlos, mas você vê que não é um amor, é uma ode ao amor que não é o amor romântico do homem para o homem. Você vê que é um ser acima de nós cantando para a humanidade, porque não é possível que aquele amor tão bonito e surreal. Mas, Bruno, vou falar, música para mim não é nossa, a gente só organiza alguma coisa que está passando por aqui. Entendeu? Opa. Todo tipo de música. Qualquer música não é. Eu não acredito que música seja. Eu crio da minha cabeça. Assim, meu lado sensitivo é esse. Quer dizer, assim, que nem é muito engraçado.
às vezes a gente faz músicas de sentimentos que não são nossos, cara. Como é que você explica isso? Às vezes a gente faz música de dores que não são nossas. Como é que... Entendeu? E como é que funciona? Isso é observação, cara. Eu acho que é uma capacidade de observação e de pegar para você aquilo. De pegar para você aquilo. Quer dizer, eu pego a dor de alguém, coloco em mim e transformo ela em uma coisa nova e devolvo ela para o mundo. Eu fiz um monte de música já assim. Uma das mais bonitas que eu já fiz, eu acho que foi para minha sogra que faleceu, que eu acho super bonita. Depois eu posso até te mandar. Opa! E é uma música, cara, que assim, que era, lógico que era um tipo de dor que não era minha, que é uma dor muito mais presente na minha esposa, dos irmãos dela, dos meus cunhados, dos irmãos, tal. Só que, cara, eu imaginava o que eles estavam sentindo. E é engraçado quando a gente observa, quando a gente consegue fazer isso, as pessoas se sensibilizam porque elas estão naquilo mesmo, elas se reconhecem naquilo. E música, isso também tem no carnaval. Você pergunta de. Você falou de, mas o carnaval, por exemplo, o carnaval é uma festa muito sensorial. O carnaval, você não sente só alegria, você sente emoção. Carnaval é algo muito penoso, o carnaval. O trabalho em cima do carnaval é muito complicado. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter, em 2021 ou 2022, eu acho que em 2021 vai ter carnaval, mas em julho. A gente tinha que passar essa sensação, o enredo da nossa escola que eu ganhei esse ano, na Dragões, ele fala muito disso, fala de uma mudança a partir do momento que a Terra parou. E aí a gente mexe com essa sensorialidade, a gente fala do bem que o samba faz, a gente fala do amor que as pessoas sentem pela escola, pelo pavilhão, Então isso é uma observação. Mas, intimamente, espiritualmente, eu acredito que isso esteja acontecendo e a gente só capta aquilo e organiza ideia. A gente capta e organiza ideia. Eu acho que é assim que funciona a composição. E o Roberto Carlos, eu acho que ele não compõe nada daquilo. Acho que é tudo mentira. Que O não é Roberto Carlos... possível. Não é possível, né? Aquele amor, aquela coisa, Não, né? eu não vejo o Roberto Carlos. Essa sensibilidade muito mais presente no Erasmo, por exemplo. Eu vejo conflito no Erasmo Carlos, que o Roberto Carlos não Uma tem. procura. Não, ele é comercial, né? E o Erasmo. Eu acho que o Roberto Carlos compôs a música do óculos, por exemplo. Não tire esses óculos, que é horrorosa. Eu não acho que ela é debaixo dos caracóis do seu cabelo, não acredito que foi ele. Não acho que a mesma pessoa tenha feito essas duas músicas, entendeu? Não tem o traço. E não é que a gente não faz música feia e faz música bonita, às vezes faz. Mas um artista Mas consegue ter esse outro traço do outro, né? Mas isso é a sensibilidade que nós artistas temos. eu acho que ele não, eu acho que não é dele. Ô, Tiago, na lente da verdade aqui, vou falar igual o Clodovil na época dele, na lente da verdade, Saudoso Clodovil. você já recebeu. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria que você falasse e você é uma oportunidade para você poder falar abertamente. Já recebeu ameaças sobre as suas críticas? Já, várias vezes. Uma E boa. como é que você lida com isso? Cara, eu acho que quem ameaça não faz, né? Então, assim. Fala uma boa, hein, Tiagão? Você acha que a ameaça faz alguma coisa? De verdade, quem quer fazer, faz. Ameaçar, cara, ameaçar quando alguém te xinga muito, quando alguém te ameaça, significa que aquilo eu escutei, acho que ontem, quem que falou? Acho que foi Mas, a. Tiago, você tem filho? Você... Não, calma aí, pera um pouquinho, Tiago. Pera um pouquinho. Não vem me dar uma resposta blasé, não. Você é um cara que é pai de família. Você sabe que você Sou, não responde mais só por você. claro. Entende? Você não responde Não, mais por você. Você tem toda uma mas preocupação. Seus filhos vão para a escola. Eu falo isso porque o Carlos Minuano, meu amigo, quando ele fez o livro do Clodovil, que ele teve várias coisas para poder falar sobre a morte dele e não pôde ser publicado por conta do sistema, né? E aham. aí, eu queria que você E ele recebeu muitas ameaças por conta das coisas que ele chegou a saber. Inclusive, eu já estava num território que, se eu não parasse, até eu também receberia ameaças É, como intérprete. é, Agora, mas eu sou solteiro, entendeu? A gente tem não, 29 mas anos. E você é um pai de família, tem toda uma preocupação, cara.
Cara, mas eu acho que assim, para chegar nesse ponto, eu tomaria uma providência. Ah, Eu não ficaria na defensiva, nem ficaria. Se chegasse alguma coisa, qualquer tipo de ameaça, que de fato eu percebesse que podia ultrapassar esse universo da babaquice, que é muito comum, cara. Quem te mas irrita, assim, ligar para você. quem te irrita te domina. Essa frase é muito boa, cara. Quem te irrita te domina. Se você conseguiu irritar, significa que eu tô no controle do cara e não o contrário. E eu não posso deixar essa energia voltar. Eu não posso fazer com que ele comece a me dominar porque ele me irritou com aquilo. É engraçado, é gostoso. Às vezes os caras, porra, até que no Instagram, o Instagram nosso, a gente não tem tantos seguidores ainda, porque foi uma coisa que a gente nunca desenvolveu e nunca cuidou muito de. Eu sempre gostei mais de estar em rádio e TV do que em rede social. Rede social a Mas gente para se despertou. procurar mais ver que seguidores não mostra a relevância de conteúdo, você Não, prova não, disso no não, Instagram. não, 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 eu sei, mas assim, por exemplo, no Facebook que a gente tem mais gente, o que aconteceu? Quando a gente fez a Marchinha do Japonês da Federal, que foi o maior sucesso, assim, e teve muita repercussão mesmo, até fora do Brasil, colocaram a gente, porque, por ter criado por ter criado esse personagem, né? Muita gente colocou a gente do lado dos reacionários, né? Então, a galera que começou a seguir a gente gostava desse conteúdo porque a gente tirava sarro de político. Era um período que os caras mais afetados pelas ações da polícia eram os caras do PT, do governo. Então, essa galera, ela por um período começou a vir atrás da gente, gostar da gente. Só que o que aconteceu? O japonês da Federal foi preso. Eu fiz a música imediatamente depois da prisão dele. A gente fez a música dele, a marchinha dele indo preso, tirando o sarro dele. Nossa, a galera já começou a não gostar muito da gente. Virou a chave para o Temer. Continuamos enchendo o saco do Temer. Virou a chave para o Bolsonaro. Quando começou a zoar o Bolsonaro, esses caras ficaram loucos. Porque Aham. é um sinal trocado muito grande. Porque não existe nesse mundo, é muito tênue essa linha de você ser um puxa-saco e aquilo servir a um propósito político. Por isso que eu te falei, da gente nos marcheiros não fazer nada de amor, nada de carinho, nada de nada. É ser fiel à notícia e sendo E a fiel à sátira. notícia, a gente vai tirar sarro. Sacou? Então, essas ameaças aí, cara, esses caras são tudo gamer. É tudo tiozinho ou gamer. Do Bolsonaro, tem os milicianos do Rio. Tipo, eu não Que é iria, sério, eu não sério. iria para Rio das Pedras. Por exemplo, quando eu vou para o Rio, não é legal ir para Rio das Pedras, certo? Lá onde fica o Queiroz, lá onde fica os milicianos. Porque de fato lá esses caras matam mesmo e são perigosos. Mas na internet, cara, é gamer e é tia do Zap, cara. É esses velhos aí que morrem de saudade da ditadura porque na época eles ficavam de pau Porque duro. É ele por isso, é, entendeu? então, e não É saudade da mesmo, né? juventude, cara. É saudade da Saudosismo total. juventude. Total. Ô, Tiago, voltando a falar sobre espiritualidade, que você é um cara muito espiritual e ficou perceptível agora para você o tanto que seu eixo é firmado em Cristo. Porque se não tivesse essa rocha, né, esse Pedro, né, essa simbologia sobre essa pedra edificarás a minha igreja, você não teria essa confiança toda de você ter me dado essa resposta, viu? Porque eu te enquadrei aí para você Não tem problema. dar uma resposta. Mas vamos falar. Vamos. Você sabe como é que a política e a religião são dois sistemas, são as bestas do apocalipse. Então, são dois sistemas, são essas hidras que aprisionam e marcam pessoas como gado. Né? Essa Isso marcação do aí. gado, essa marcação é uma marcação espiritual, ou seja, o 666, o homem elevado à terceira potência, o homem por ele mesmo sem precisar de Deus. Você, Tiago, já foi um homem marcado pelo gado, como gado? Você já foi um gado? De quem? Acho que já. Eu quero que Acho você que responda já. você, não me fala você. Ah, cara, eu acho que, assim, essa descoberta minha agora, eu sempre fui meio macumbeiro, adorava macumba, adorava. O que eu Até hoje eu gosto, história que você mas fala, eu tenho uma.
Hã? Folclore que você acha bonito, que você fala? Eu acho, cara, eu acho que tem uma sensorialidade gostosa, tem uma coisa de batuque, eu sou do samba, tal. Só que esse caminho assim mais voltado para o evangelho, eu descobri agora, há muito pouco tempo, recentemente, A com falta de barganha, que não precisa de barganha para chegar até Deus, né? não precisa. Então, é isso eu descobri com o Caio Fábio, que é o cara que não sei se o Caio para mim ultrapassa qualquer tipo de limite religioso, assim, a Para mim. gente ficou muito a gente ficou muito amigo, eu fui na casa dele, a gente é muito amigo e toda vez que ele vem para São Paulo eu faço questão de encontrá-lo. A presença dele me faz bem, a gente conversa das coisas, eu fico muito confortável com tudo que a gente conversa e com tudo que eu ouço ele falar. E eu conheci o Caio por causa de um vídeo dele. Olha só, eu nunca fui ligado mesmo, universo religioso nenhum. É, eu fui ouvir o Caio porque eu vi um vídeo dele sobre pensamentos obsessivos. E eu falei, mano, o que esse cara Sei. fez comigo? E de vez em quando ainda tenho, mas eu falei, o que esse cara fez, cara? Eu ouvi ele falar, comecei a pensar sobre outros aspectos daquilo, e aquilo mudou tudo. E eu comecei a conhecer, a gente tinha amigo em comum, ele também ele gostava dos marcheiros, e a gente começou a ficar amigo pra caramba, cara. E aí eu achei esse caminho que pra mim faz todo sentido. E é por isso que eu, até religiosamente, as outras coisas que eu gostava muito de fazer perderam um pouco o sentido, porque é isso que você falou. Eu não acredito mais na ritualística como um caminho de encontro. Eu acho muito gostoso ouvir, cantar, legal. Mas É eu tenho bonito essas. Eu tenho, essa eu tenho Umbanda, essa. né? Que eu acho linda a Umbanda, eu- embora eu tenha sido cresci nessa Babilônia do cristianismo, mas eu acho lindo o folclore da Umbanda. Lindo, bonito. E assim, eu acredito na sensorialidade. Quando a gente está numa escola de samba, no meio de uma bateria de escola de samba, tem um efeito parecido. A gente está chamando alguma outra É, coisa lá, aquela vibração, não sei o nome daquilo. Mas eu tenho certeza que tudo isso é Deus. Então, é isso que você falou. Encurta um pouco o caminho para chegar no cara. E Jesus foi o cara, né? Jesus foi o cara, né? o O único Jesus é um mediano. cara. E Tiagão, o que que você, o que tem em Jesus que nas suas configurações você fala assim, Brunão, eu quero desenvolver para isso? Porque nós Que estamos tem? num novo estágio, a gente está no novo, você sabe também como eu, que nós estamos no novo estágio da evolução humana, estamos evoluindo Uhum. para o Homo Christus. E isso é toda a humanidade, ou seja, as galáxias estão aqui olhando para esperar, aplaudindo esse nosso estágio da evolução. Vamos deixar de ser um homem adâmico para um homem crístico. E o que, que tem nesse Cristo que é um processo? A gente vai ter a eternidade inteira para desenvolver a nossa consciência e chegar nessa consciência que você já está meio caminho andado. A partir do momento que você Não. entende a graça, você já está no meio É, caminho andado. é, Né? Você não tem culpa, é. cara. Você se torna os outros e tal. E o que, que tem mais em Jesus que você fala assim, é o que eu quero encarnar nas minhas configurações, que eu Ah, estou em processo? sem dúvida nenhuma, o perdão. Para mim, o perdão é o passo à frente, cara. Perdão é sempre o passo à frente. Eu acho que o que a gente está vivendo ciclos incessantes de rancor. E qualquer coisa serve para a gente validar isso. Qualquer coisa. Pode ser política, pode ser comportamento, pode ser opção sexual, pode ser credo, pode ser tudo, cara. Tudo. Etnia, tudo. Tudo serve para validar a gente continuar esse ciclo de rancor. Tanto que esse debate vazio de esquerda e de direita, que as pessoas não têm a mínima ideia do que é de verdade ou do que era a esquerda clássica, nem eu consigo explicar exatamente, fundamentalmente de forma acadêmica o que é, mas eu sei das origens proletárias e todo esse tipo de pensamento. A Cris está falando que está sem som. Eu estou sem som? Acho que não. Tá sem som?
Se eu e você a gente está se escutando, é porque eu acho que o É, dela que deve estar acho com que problema. dela. É. Então, eu acho que o que tem mais sensacional de Jesus, cara, é generosidade e perdão. O perdão é uma coisa que é um exercício muito. Você é o é, cristão mu- rancoroso? Você é o cristiano rancoroso? É isso que você fala? eu tento não ser, mas eu nunca fui assim também. Eu acho que tudo passa rápido para mim. Eu fico com raiva, depois passa. Eu fico com raiva e tal. Mas eu passei a observar isso porque eu até conversei muito sobre o Caio, sobre isso com você. A gente fazia muito tempo que eu não tinha ódio. Fazia muito tempo que eu não tinha ódio. Ódio, ódio. De vontade de bater, de vontade de matar. Não que isso fosse se materializar, sabe? Lógico que eu tenho uma coisa racional que é maior, mas eu passei a ter raiva, cara, de gente. Passei a ter raiva de gente perto de mim. Você Passei a ter fala o quê? raiva de amigos. Porque vamos fazer o seguinte, porque tem dois momentos aqui, né, no Brasil. Vamos falar do Brasil porque é a nossa, onde nós estamos. Da política para cá, dessa última eleição para cá, que Isso, realmente isso. Porque eu acho que o domínio da mentira, eu fui vítima da mentira, da minha própria mentira, e é muito triste quando a gente, porque, às vezes às vezes a mentira ela é inconsciente. Você faz aquilo como se você começa a fazer parte da sua personalidade. E tem muita gente, cara, que tá com a Tiagão, ilusão você de que tá. fala. Calma aí, Tiagão. Calma aí, Tiagão, vamos em processo. Você fala o quê? Da mentira, o quê? De não, da sua identidade, é isso? De Dessa tudo, cara, mentira. da gente criar uma história, envolver muita gente e eu tô falando isso do meu pequeno universo, né? Só que você imagina você criar isso, você cria essa Mas isso atmosfera num reverbera, país. isso reverbera no Claro, macro. claro, claro. Mas eu sei, mas eu tô falando, a gente tá falando de política e por que que eu tive tanta raiva? Porque a gente criou um mecanismo segregador, um mecanismo, um mecanismo raivoso, vingativo, e não que não existisse isso antes, certo? Porque essa ideia de divisão, nós contra eles, não foi plantada pelo Bolsonaro, por exemplo. Isso foi plantado em algum momento pelo Lula. O nós e eles não é uma coisa recente. Só que ganhou tons, a gente subiu muitos tons, Elevou, né? Elevou elevou demais. muitos tons a isso, né? Então o que era nós e eles, que era de rico e pobre, virou nós e eles, nós detentores do monopólio da pureza contra todo mundo, que quem se opõe é lixo, quem se opõe não é patriota, quem se opõe não quer a verdade, quem se opõe não quer. Isso, mano, isso me deixou. Isso. Eu concordo com você que realmente, mas também eu fico muito puto, Thiago, porque o que eu tô perdendo de amigos, perdendo ou ganhando, Mas né? Porque a é. ausência também porque eu não assumo posicionamentos, entende? Bruno, você é artista, você tem que ser de esquerda. Eu não tenho que ser de nada. Aonde falou que eu tenho que ser de alguma coisa, Thiago? Não, Esse é o olhar. de fato que ele está. Isso a gente não pode negar, Thiago. O cara está lá no poder, ponto. Por Eu, quê? Assumir uma posição extremada, claro, a gente sabe disso, eu e você isso. temos consciência. Mas, assim, por conta de todo uma palhaçada que o PT vem fazendo há anos, entende? Então, mas, assim, hoje, essa posição extremada, a gente tem que ter esse eixo que você tem. Eu te admiro muito por isso, Thiago. Hoje eu fiquei mais seu fã ainda, porque Pô, não imagina. tem ódio, Thiago. Porque quando Não. eu me posicionei, por exemplo, na última reunião de amigos que eu tive, não, o pessoal, Bruno, mas você. Eu falei, não, eu não sou nada. Mas como Mas, você não é nada? Eu falei, não, eu não sou nada. mas Deixaram de falar comigo 5 pessoas. E aí, por isso eu vou ter ódio deles também, por eles deixarem de é, falar comigo. não, então, aí que tá. Por isso que eu tô falando. Isso é ver o mundo sobre a ilusão de que as relações são binárias. É esse que é o problema. A gente tem dois problemas. A gente tem dois problemas. Um é que
a gente fulanizou o debate, então é ou Lula ou Bolsonaro, que é uma tragédia, até porque eu não acho que o Lula more na mesma casinha do Bolsonaro. Eu acho que o Lula, ele mora numa casinha da social-democracia. O Lula, ele mora junto com o Aécio, junto com o Temer, junto com pessoas que administravam a social-democracia, e o Bolsonaro estava num universo que era alheio à democracia. Então, aqui, onde moram todos os agentes que a gente conhece aí, que a gente falou, esses caras aqui, eles têm 1 milhão de defeitos. E é essa revisão que a gente tinha que fazer, era dentro desse cercadinho aqui, dentro da democracia, certo? Era dentro de democracia que a gente precisava rever. Não era sair e achar que uma outra coisa que é ligada à extrema-direita, que é ligada à soberania étnica, que é mesmo, velho, é mesmo do homem hétero, macho, do cara viril, do cara que não pega doença, do cara que é um ignorante. Cara, que acha que a é câncer gay, meu Deus, que AIDS é isso, cara, essa psique que mora é um hospício. Então, a gente tinha que fazer uma revisão, e quando falam, o PT tinha que fazer uma autocrítica. Eu não acho que seja só o PT. Eu acho que quem tinha que fazer uma autocrítica é a social-democracia, que é o que a gente viveu desde 88. Porque a social-democracia, a gente tem dois blocos de pessoa. A gente tem os caras que são saudosistas de 1968, são esses caras que têm um tesão do caralho pelo AI-5, que gostavam de vida militar, de ditadura, de falta de liberdade. Esses caras eles têm uma lembrança física, amam isso. Os caras amam isso. Os caras gostam disso, cara. Os caras defendendo Mussolini, Hitler, ditaduras, o caralho. E do outro lado, tem uma social-democracia confusa e atordoada que é viciada em eleição. Completamente viciada em eleição. Você acha que chega a ser viciado isso? Assim, eu acho que é uma obsessão louca de eleição. Que é por isso que a gente... E essa obsessão pela eleição vem com todos os problemas da nossa democracia, que é Caixa 2, corrupção, desvio de dinheiro tudo que foi revelado, estatal. Cara, tudo isso é porque a gente tem a cada 2 anos uma eleição, porque toda a sustentação do poder político nosso se movimenta a cada 2 anos para uma nova escolha para ver quem que vai continuar no poder. E é óbvio, mano, quem está no poder vai arrumar mecanismos para se manter mandando. Ninguém vai falar, puta, já deu para mim, viu, galera? Para mim tá legal, vamos deixar uma outra pessoa para a gente mudar esse ciclo. Tá? Não vai, cara. Então, se a gente não acordar e procurar mecanismos, mas, cara, tudo que a gente tem que fazer, e é por isso que eu não gosto de criar simetria entre o Lula e o Bolsonaro, tudo que a gente tem que fazer nesse mundinho aqui nosso da democracia, que eu não sei se foram nessas exatas palavras, mas o Churchill falou que a democracia é o pior dos sistemas. Você é pior do que você, mas é o melhor deles, né? Mas é o único. O único, Mas, Thiago, você como um cara que já transcendeu, Thiago, você já passou, que nem eu falei, pro Homocristo, você já transcendeu, você despertou sua consciência, tem uma consciência lúcida, você entende com propriedade, é inegável. Ex-maconheiro. Sua ironia, whatever. Você é um cara, eu tô falando de um cara que já transcendeu. Quando eu já acompanho vocês, eu acho que desde a época da marchinha, não sei, 2016, 2017, e ali eu vi o tanto que você realmente é muito ligado à política. Só que agora, quando eu vejo você já, não tá nem aí se é direita ou esquerda, se é posicionamento ou não. O que é errado você tá satirizando. Mas você já tem a consciência que a política ela é um sistema aprisionante e que nessa dimensão, nessa terceira dimensão que nós estamos ainda, nessa Matrix que ainda estamos, nesses hologramas aqui ainda, isso aqui já não existe mais. Já foi caído, caído por terra. Jesus já venceu na cruz. Quando você não acha que, às vezes, o tempo que a energia que você já gastou e a energia que você gasta ainda, você ainda acha que você ainda gasta energia demais, em demasiado, sobre essas questões que você já sabe que agora é um outro patamar. Quem quiser ainda ficar nesse mundinho, Tiagão, você tá ligado que vai ficar e vai ser separado em outro lugar, entendeu? Agora, e eu e você
transcendeu? Por exemplo, por que eu estou nesse programa aqui de resgatando a autoexpressão da sociedade? Porque a primeira coisa que o ser humano faz é entrar para o sistema e o sistema tira a autoexpressão dela como artista. E aí ele se torna preso Claro, claro. Sem vai dúvida. ter uma chance de receber um salarinho, ter uma vidinha Tá e bom. que a vida é folgada no domingo. E não é isso. Mas eu já entendi isso, entende? E não tem nem agora, e você também já entendeu isso. E quando eu vejo você, às vezes, gastando uma energia, você não acha, não? Me corrija se eu estou errado. Mas é que os marcheiros, só falar para a Cris, eu falei de 2 em 2 anos eleição, porque a gente tem eleição municipal, que é a base completa da outra eleição, que é a majoritária, né? Que é a eleição para presidente. Então, a gente tem a cada, se vocês pararem para ver, a gente tem a cada 2 anos eleição, sim. São 4 anos, obviamente, para presidente, mas são 2 e 2. Eu acho que é o seguinte, os marcheiros, a gente se propõe a fazer, desde o começo, a gente se propôs a fazer sátiras e piadas. A piada veio num segundo momento, mas a sátira a gente decidiu fazer em cima de notícia, porque isso fazia parte do nosso cotidiano. E desde que a gente começou, desde que a gente fez a Marcha Japonesa Federal, o universo político veio com muita força. O universo... E aí o que a gente tem? Eu também, você falou, eu sou roteirista, faço parte de alguns grupos criativos. Tá? Tem um cara que é um outro guri para mim, que eu falo que é um guru, mas é um guri. Que é um puta de um moleque doido, que é o Newton Canito. O Newton tem um trabalho muito legal sobre bullying, que é uma coisa muito provocativa, e que lá a gente acha que a gente precisa reprogramar traumas, reprogramar experiências. Então, eu acho que o cenário político brasileiro está tão ruim há muito tempo que os marcheiros eles servem um pouco para isso, para a gente transformar uma coisa que deixa indignado, transformar uma coisa que às vezes mobiliza energias ruins para o cara brigar com o outro, para todo mundo dar risada, para a gente esculachar aquilo, para aquilo não servir, para aquilo não para a gente, como você falou, de transmutar as coisas, a gente pegar uma coisa que deveria ser transmutar, Thiago, tá claro isso aí. Entendeu? A nossa ideia é essa. Thiago, e o transcender? E agora de usar essa sátira para esse novo momento, Thiago? Isso aí... Eu sei, mas eu acho que se eu me propuser a fazer isso, eu vou ter uma preocupação que eu não tenho, que talvez o fato de eu não ter essa preocupação, talvez ela sirva mais a isso do que eu falar agora, vamos tentar fazer isso para transformar o mundo. Se eu fizer isso, talvez não dê certo e aí a ideia de ser uma coisa bacana, leve, menos propositiva, ela acabe ruindo, porque aí ela vai vir com uma carga de dogma. Ela vai vir com uma carga... Ao contrário, é o oposto, é a ausência do dogma, Tiagão. Não, mas a ausência do dogma, eu acho que é o que a gente faz. Eu acho que se a gente transforma isso, se a gente começa... Thiago, você entende como consciência crística que nem eu, que já tudo não existe nada. Tá? Eu tenho livre acesso com o divino e eu tô no outro... Eu não tô falando para você como imagético. Não, entendi. Não. Imagina, estão conversando, pô. Imagina. Sim, porque o pessoal tem uma mania de falar que o artista ele é do outro mundo, em Nárnia. Não é isso, não, tá? Eu tô falando porque a gente já tem que viver a realidade que eu acredito, entende? Por exemplo, nessa nova realidade que estão forçando a gente, porque não acabou a pandemia, gente. Não acabou a pandemia. Não acabou. A gente está no período epidêmico e o pessoal, o sistema está forçando nessa nova realidade. E eu vejo na rua, eu falo isso por São Paulo, que mora na capital. Tá todo mundo sem saber para onde vai, entende? Mas não tem mais sentido as coisas. E essa falta, essa essência de buscar o sentido, elas voltam de novo a se alienar aos meios tecnológicos, a ser robozinhos e curtir e compartilhar. Eu estou falando que como você, como luz, como voz, como consciência que nós temos, a gente tem que ter essa responsabilidade social de elevar a nossa sociedade a transcender, Thiago. Ainda mais você como artista. Não, eu sei, mas não, isso eu entendo perfeitamente. Só que eu acho que pretender isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu gosto mais da ideia. Eu acho que o caminho da alienação hoje ele é mais importante porque as pessoas estão perdidas
porque elas recebem comandos concretos, tanto de um lado como de outro. Então o cara chega e fala assim, não sai, o outro fala sai, eu escolho. Eu escolho. Porque se eu falo assim, eu sou um total ignorante, me assumo aqui, sou um total ignorante, o que eu faço? Quem que eu acredito mais? Eu acredito mais na ciência, foi uma escolha. Dentro da minha ignorância, eu tenho mais afeição à ciência, a pessoas que estudaram, Um pouco a pessoas Tomé, que você tá querendo dizer um pouco Tomé. dedicaram a vida, que dedicaram a vida dela aos estudos, e elas, por esse esforço que elas fizeram, talvez elas tenham mais razão do que o cara que teve o passado de atleta e ele é mais forte, e ele sugere ser mais forte do que 150 mil pessoas que perderam a vida. Entendeu? Então, cara, assim, a ignorância, ela é muito boa. O problema o que é? A gente deu uma pílula de sabedoria para as pessoas, e só que só tem um cara que está vendendo isso, ou dois caras que estão vendendo isso. E aí, bicho, o cara fica perdido mesmo, o caboclo não sabe para onde vai. Mas E onde não vem? porque ele está alienado, porque se ele se aliena, se ele fala, mano, eu sou um puta de um burro, eu adoro uma música do Adoniran, que ele cantava com a Clementina de Jesus, que é aquela enxadão da obra, bateu 11 horas, vamos embora, João, vamos embora, João. E aí ele fala, como é que é, na hora do almoço? Vamos almoçar, sentados na calçada, falar sobre isso e aquilo, coisa que nós não entende nada, e é isso. É de uma simplicidade, de uma sabedoria, porque, mano, a gente pode falar do que a gente quiser aqui. De verdade, é tudo achômetro, são experiências pessoais, minha, sua, mas é tudo o que a gente acha. Porque pode vir um cara aqui e falar, mano, vocês estão falando uma puta de uma groselha, estudei isso 30 anos, tenho 20 mil PhD, o caralho, tal, entendeu? Então, eu acho que o grande problema desse período, que aí a gente confunde as pessoas com alienação, o que não é o caso. É pior, é muito pior. Não é alienação. O que Como é que seria fala? não, Thiago? Hã? Seria pior que alienação? Usei alienação porque eu acho um absurdo. O que é pior que alienação? Não, eu acho que não. Eu acho que a alienação, quando você está completamente alienado, você se socorre da sua sensorialidade. O problema é que a gente está vivendo sob condicionamento. De tanto você ouvir uma coisa, de tanto você ouvir aquilo, você repete sem nenhum tipo de. Sem nenhum tipo Transcende, de. o Entendeu? alienação. Ô, Tiago, para a gente finalizar, que é uma delícia, porque, gente, eu sei que a gente causa um orgasmo conversar com pessoa inteligente. O Tiago, ele é uma pessoa inteligente, ele causa isso. Tiago, para a gente finalizar, a Bíblia, ela fala, e agora espiritual, para mim, você agora tá o homo completo, hein? Tiagão, para a gente finalizar, você Vou falou, falar. a Bíblia fala sobre que os vencedores vencerão pelo seu próprio testemunho. Porque, por falar, existe um certo político que fala: conheceis a verdade vos libertará. E tudo que ele fala é mentira. E, partindo desse pressuposto, o que você, como vencedor, que não, como o vencedor é aquele que necessariamente é aquele que tem vitórias, mas aquele que muitas vezes assume que não vai ter vitórias, sabe? Mas é a forma que ele vai passar aquele momento, né? Aquele momento de derrota. Você, como vencedor e pelo seu próprio testemunho, o que você falaria, o que você fala hoje pra gente, pra mim, com o conhecimento que você tem de política, de sociedade que você tem, que eu acho que com certeza transcende o meu, você falaria para essa nova realidade, para esse novo ambiente, sem me dar essa resposta, Thiago, aberta. Eu quero uma resposta fechada sua, pelo conhecimento que você tem, pela espiritualidade e o homem espiritual que você é. Uhum. O que eu acho que a gente precisa. Pelos seus próprios testemunhos, o que é? Cara, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que começar a perceber o que ajuda a gente, o que serve pra gente. E a mentira, cara, uma, assim, a gente está vivendo, para mim, uma brisa muito de cocaína, porque cocaína é uma
puta de uma euforia, uma puta de uma loucura, uma delícia de sensações e depois uma depressão horrorosa, você quer morrer. E ao mesmo tempo, antes tem uma coisa de obsessão, de você querer mais, porque você sabe que aquilo é vazio, que aquilo é mentira. A gente está vivendo essa sensação para mim agora. A gente precisar, na verdade, o que eu acho que o mundo vai ficar mais sadio quando ele começar a perceber, cara, que esses valores que a gente está cultuando hoje são valores, cara, que não vão levar a gente para lugar nenhum. Que não adianta, não tem valentia. É, eu sempre tive uma coisa, eu sempre quando meus amigos ficam meio loucos, assim, porque quando a gente vai participar de concurso de música, por exemplo, eu sempre acho que eu vou perder. Eu gosto dessa ideia, porque se eu ganhar, eu fico muito feliz. E eu acho que quanto menos a gente esperar da vida e mais a gente fizer as coisas que a gente tem que fazer, que a gente acredita e tal, mais a gente vai ser feliz, sem esperar muita coisa, cara. Porque a vida é legal, mas ela pode também ser muito filha da puta com você. E tem gente que eu conheço que passou por coisas muito ruins e que fugiram completamente do controle dela. Quer dizer, são pessoas que tinham sonhos. Eu tive uma experiência agora de um amigão meu que a esposa morreu com um filho de 4 meses, uma criança que acabou de chegar no mundo, um monte de sonho, um monte de expectativa, eles queriam muito essa filha e tal, e depois de 4 meses ela teve um ataque cardíaco, morreu. Quer dizer, o que eu falo para ele? Eu falo, mano, aceita o que a vida te traz mais. Para de esperar pureza. A gente é cheio de defeito, a gente é muito pequeno, a gente é muito bosta. Quanto mais merda você acreditar que você é, lógico, você não precisa pra você entrar em depressão, dar um tiro na cabeça, não é isso. Mas quanto menos você esperar do mundo e correr atrás, mais ele vai te trazer, mais o mundo vai te dar coisas. Agora, se você estiver esperando que você faz uma piada, espera ter muito like, espera que faça um puta sucesso, não vai acontecer nada, cara. Não vai, de verdade. O que você alimentar não é, entendi. E qual que é o maior perigo? Qual que é o maior perigo hoje? A gente tem uma falsa percepção da realidade. Então você pega assim, você falou do Bolsonaro. O cara criou um mecanismo de anabolizar a narrativa dele. Qual que é? Usar um monte de robô, usar um monte de pessoas. Então, você começa a perceber, você começa a achar que aquilo de fato faz sentido e que muita gente está colada naquela ideia. E é uma grande mentira. Só que tem gente real ali que vai junto, porque acha que aquilo está validado. Então, eu falei isso politicamente porque é mais a nossa cena, mais o nosso lance. Mas, cara, isso é no mundo. A gente não pode deixar o algoritmo decidir nossa felicidade. A gente não pode deixar mais uma rede social. A gente não sabe o que esses caras querem com isso. No final, a gente sabe que é publicidade, eles querem vender, eles querem vender. É comercial. E no fundo, você sabe Total. que estão usando e já está voltando contra eles mesmo, né, o Thiago? Eles mesmos já não sabem. Sabe o que vai acontecer? O algoritmo. Eu vi essa semana passada, eu vi que eles já não sabem como administrar o algoritmo, né? Saiu um filme agora chama Social Dilemma, né? E que fala um pouco disso, que eles criaram, tá na Netflix, é um filme legal. E eles falam um pouco disso. Tem um jogralzinho bem bosta, você que é ator, você vai ver, você vai achar uma merda. Mas o que eles falam, o cerne do que eles falam é isso. Do Vale do Silício, a construção dessas grandes plataformas e como eles conseguiram fazer o ser humano ficar completamente viciado nisso. Vício mecânico até, passar o dedo assim, de você criar uma expectativa das coisas. Por exemplo, você passa o dedo, você já sabe que vai subir um negócio, você já sabe que vai acontecer uma coisa nova na sua vida, e você começa a preencher todos os vazios da alma humana dentro desse universo. Então, assim, o que eu acho mesmo é isso, esperar menos do mundo, fazer sua parte, né, se der. Tipo, por exemplo, eu morei na Itália, morei na Itália um período. Na Itália, cara, é tudo reciclado. Se você não você tem o seu lixo com o seu nome. A veinha de 215 anos, aquelas veinhas italianas, elas descem a escadinha, levam o lixinho dela bonitinho na lixeira certa e tal. Mano, a gente não faz isso aqui nunca. A gente não separa plástico em casa. Entendeu? Mas é porque então, nem cultura a gente tem, nem educação a gente tem, Thiago. É uma coisa muito da... Você sabe, a pirâmide social no Brasil, a gente é aculturado. Mas se a gente...
É porcamente. Mas se a gente não faz, é isso que eu tô falando. Se a gente não toma essa iniciativa, cara, eu demorei aqui, a gente tá morando junto, eu e minha esposa faz uns 8 anos. Cara, a gente comprou faz 2 anos um lixo reciclável. Não faz 10 anos. E quanto tempo a gente tá escutando isso? De que precisa separar, que precisa não sei o quê. Ô, mano, a gente comprou faz 2 anos. E mesmo assim, de vez em quando ainda aponta um negócio errado e tal. Cara, lá é uma véia que morreu que viveu a Segunda Guerra. E ela faz isso e também faz 15 anos que é obrigado e eles fazem. Entendeu? Então a gente a gente acha que vai vir um cara de outro mundo, um super-herói. Mano, primeiro que assim, desculpa, achar que o Bolsonaro é alguma coisa é um débil mental. Sempre foi a vida inteira. Só de achar isso já era foda. Mas tudo bem, vai. Vamos lá. Vamos dizer que seja ele. Não é, cara, não vai ter, esse poder não vai estar na mão de ninguém, cara. Aí onde entendeu? eu falo, Thiago, aí onde eu falo para você que o nosso olhar já tem que estar no reino, no reino dentro de nós, entende? Para mudar a concepção de realidade. Eu, por exemplo, eu já nem adianta, eu nem dou ibope, eu nem assisto ele quando ele. Claro, eu não tô dizendo que eu sou alienado, viu? Mas eu não alimento, eu não fomento mais o que ele fala, entende? Ele fala, eu faço tudo ao contrário do que ele falou. Ponto. Quem te É isso. irrita, quem te irrita te domina. Te domina. Eu amei essa frase. Faz ele parar de te irritar. Faz ele parar. Por isso que a gente faz piada. A hora que ele acha que ele vai me irritar, eu já fiz uma piada. Isso, cara, isso foi com o Lula, isso foi com o Temer, isso foi com a Dilma. Todo mundo que traz contradições pra gente, traz mentira, traz não sei o quê, a gente tira sarro, cara. E é o jeito que a gente tem de fazer com que ele não me domine, não domine meu dia a dia, não controle as coisas que eu pense ou que eu vá mover todo dia, porque todos os momentos. Dessa política, dessa religião, desses sistemas que aprisionam pessoas, né, Thiago? A gente já passou. Aí. Gente, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, sua Imagina, generosidade, ter aguentado meu aqui, porque tem gente que depois fala, nossa, minha mãe, por exemplo, fica falando, meu filho, você pegou pesado com aquela pessoa e tal. Mas não é não. É porque eu tentei escrever o caldo, né? Lógico. Mas eu amei, sou seu fã, fiquei muito mais seu fã aí. Vocês... Pô, imagina. Muito obrigado, viu, gente? Vocês gostaram? Você tá acabando toda hora que eu tô vendo toda hora anunciando o tempo, mas não acaba. Mas graças a Deus, muito obrigado, viu, gente? Um beijo. Abraço.